Ok, vamos lá. Tá gravando? Sim. Então, bom dia a todos, né? É um prazer receber no nosso seminário, né, semanal o professor Ricardo Pereira, que é pesquisador no Museu de História Natural em Stuttgart, na Alemanha. E essa semana, então, vai falar um pouco sobre seus projetos de pesquisa. Ricardo, já pode compartilhar a tela, que aí a gente Hum. já vê o slide inicial, né? Então, ele vai falar sobre uma zona híbrida de gafanhotos nos Pirineus. O Ricardo trabalha muito na área de especiação, evolução de biodiversidade. O Ricardo é português, ele fez sua graduação e seu mestrado no CIBIL, no Porto, Universidade do Porto, Uhum. depois doutorado na University of California em Berkeley, né? E pelo que eu lembro, trabalhou com um sistema fantástico, né? Aquela salamandra zensatina nos Exatamente. Invertebrate Zoology. Então, é uma pessoa com muita experiência em diversos sistemas biológicos, e, né, que faz pesquisas de alto nível na área de especiação. Então, para nós é um prazer receber o Ricardo e espero que todos gostem da palestra. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês dois pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero não começar a falar muito rápido para que todos entendam o meu sotaque português. E vai ser uma aventura para mim, porque é a primeira vez que eu vou dar esta palestra em português. Então, eu também vou aprender, com isto. Então, eu vou falar sobre um dos projetos que nós trabalhamos no nosso grupo, que é a Zona Híbrida de Gafanhotos, que é um projeto muito importante para mim, porque foi um dos primeiros artigos que eu li quando era aluno de mestrado. Li o trabalho de Gottfried Hewitt em Gafanhotos nos Pirineus e foi algo que me influenciou muito. Então é um prazer estar de volta a trabalhar, desta vez nos Pirineus, e vou contar um pouco sobre o que é que nós fizemos. Então, eu queria começar com a pergunta geral que acho que quase todos nós nos interessa e por séculos biólogos evolutivos têm perguntado como é que as espécies se formam. E aqui queria só relembrar não só o título do livro de Charles Darwin sobre a origem das espécies por meio de seleção natural, mas em especial o subtítulo que eu acho que grande parte dos alunos de especiação e evolução não conhece. E o subtítulo dele revela já algumas das take-home messages que eu sinto que este trabalho contribui. O subtítulo é A Preservação de Raças Favorecidas na Luta pela Vida. Aqui, Charles Darwin, com raças, pretendia referir-se a variedades, subspecies, populações, portanto, todo este contínuo de diferenciação que o Darwin não via como distinto de espécies. Essa diferença, ou não ver essa diferença entre espécies, subespécies, populações, realmente permitiu a ele desenvolver uma teoria que nós hoje em dia usamos e que acho que vai se tornar muito relevante para o estudo que eu vou apresentar hoje também. Então, como o Eduardo estava a dizer, eu na minha carreira trabalhei em espécies de animais muito diferentes. Estão aqui algumas delas. E o que é comum a todas estas espécies era a pergunta. Durante a minha carreira, tenho estado interessado no processo de formação de espécies e tentar entender o que é comum entre elas. Claro que é esperado que haja muito pouco de comum, porque o processo de especiação é muito idiosincrático, vai variar de caso para caso. Vai variar porque cada espécie é influenciada por diferentes tipos de seleção, seleção sexual, seleção natural, etc. Tem também contingências espaço-temporais, por exemplo, como é que a distribuição da espécie é afetada pela glaciação, se as espécies se sobrepõem ou não, e portanto é esperado que cada espécie vai contar uma história distinta. Aqui à esquerda temos as ensatinas que o Eduardo estava a falar, que eu estudei durante o meu doutorado, onde as espécies tiveram uma origem no norte da Califórnia e expandiram-se para o sul. À medida que se expandiram, tornaram-se mais e mais distintas em padrão de coloração. Presumivelmente, este padrão de coloração é uma adaptação à predação. E então são incompatibilidades ecológicas que se vêem no final do anel, onde elas realmente têm um comportamento como espécies distintas, não se cruzam e quando se cruzam só produzem F1s. Muito diferente é o caso dos copépodes, que eu estudei em San Diego, em que existem ao longo da costa muitas populações, que dentro de cada população existem genes nucleares coadaptados com mitocôndria e quando fazemos híbridos essa adaptação
é destruída e as incompatibilidades genéticas revelam-se. E um caso que estamos a estudar agora no meu grupo são incompatibilidades de comportamento, em que várias espécies de gafanhotos que são simpátricas cantam músicas diferentes e por isso têm formas de acasalamento também distintas. Então, isto para dizer que, claro que há muito pouco em comum no processo de especiação e então torna-se difícil entendê-lo, mas também existem algumas regras que são comuns a muitas espécies distintas. Uma dessas regras que estamos a aprender é que a evolução, ao longo do tempo, é muitas vezes reticulada, isto é, não é só uma árvore que tem uma bifurcação em que uma espécie se separa da outra, mas há muita conexão entre linhagens. Então, sabemos que várias linhagens evolutivas dividiram-se a partir de um ancestral comum no passado, que se dividiu por efeito de isolamento geográfico, seleção natural, seleção sexual, etc. E estas populações que se tornaram cada vez mais divergentes, eventualmente tornaram-se espécies. Quando as barreiras genéticas, as barreiras de reprodução não existem entre essas subespécies, variedades, como dizia o Charles Darwin, estas subespécies podem inclusive se misturar completamente e reverter a sua diferenciação. Então são estas espécies efêmeras. Outro padrão que é muito conhecido na especiação é o padrão referente às incompatibilidades genéticas. Como é que as incompatibilidades genéticas evoluem nos híbridos? E isto é um modelo chamado Dobzhansky-Mueller Incompatibility Model, em que é tão comum em espécies de animais e plantas que é chamado dos padrões de especiação. Este modelo diz-nos que há barreiras reprodutivas que se vêem nos híbridos, portanto, aqui representa o ancestral que se dividiu em duas populações, foram divergindo geneticamente, se calhar ecologicamente. No final, quando estas duas populações se reproduzem e alelos que coevoluíram separadamente se misturam, podemos ver algumas incompatibilidades nestes híbridos. As incompatibilidades, segundo este modelo, podem ser explicadas por coevolução entre dois ou mais loci. Neste caso, que é o caso mais simples, temos dois loci em dois cromossomos separados que estão a coevoluir. Então temos o alelo vermelho que evoluiu numa população, os alelos azuis na outra população, e quando então existe recombinação entre os dois loci, temos a manifestação destas incompatibilidades. Estas incompatibilidades podem se manifestar a nível do comportamento das espécies, a nível ecológico, se elas não forem bem adaptadas ao habitat, podem também ser incompatibilidades temporais, no caso das plantas, na reprodução, mecânicas ou até intrínsecas. Uma segunda regra, na especiação, que é tão comum que foi chamada a primeira regra de especiação, é chamada a regra de Haldane, descrita por Haldane em 1922. E o que ele verificou, esta é uma regra que surgiu de uma observação empírica, que foi que quando há cruzamentos entre os dois táxons e um dos sexos dos híbridos tem problema, esse sexo é sempre o sexo heterogamético. Então, quando esse sexo está ausente, ou raro, ou é estéril, essa esterilidade ou inviabilidade ocorre no sexo heterogamético. Esta regra é tão comum que é até independente da, da forma como os sexos são determinados. Por exemplo, nos insetos e nos mamíferos, o sexo heterogamético é o macho, em que temos o XY ou o X0, no caso dos insetos, enquanto que nas aves e em borboletas, o sexo heterogamético é as fêmeas, as ZW. Então, esta regra de Haldane é constante, independentemente da determinação sexual. E temos aqui alguns números para mostrar o quão prevalente esta regra é. 95% das espécies de Drosophila segue esta regra, 100% das espécies de mamíferos, 97% em aves e 96% em borboletas. Então, é realmente um daqueles padrões, que sobressai na natureza, na especiação. É também, acredita-se que esta regra de Aldana, ou a esterilidade dos híbridos machos, é uma das últimas coisas que acontece na especiação. A especiação é claramente um processo contínuo que vai entre populações que hibridam frequentemente para subespécies que já são mais divergentes e raramente hibridam, até espécies que estão separadas reprodutivamente uma da outra. E acredita-se que estas incompatibilidades mais fortes evoluem em fases finais da especiação. Mas isto não é muitas vezes testado, ou não é possível testar. Assim como se estas incompatibilidades tão fortes são reversíveis ou não.
Então, quais são as questões em aberto que temos sobre a regra de Aldheim? Nós estamos interessados em saber com que rapidez a esterilidade híbrida masculina pode evoluir. Será que demora sempre milhões de anos, como sabemos em Drosófila, ou será que pode ser mais rápido? Queremos saber se a esterilidade híbrida masculina é eficiente no combate ao fluxo génico, isto é, quando temos uma zona híbrida entre duas espécies ou subespécies que têm esterilidade de híbridos, será que elas conseguem manter fluxo génico ou a esterilidade dos híbridos consegue reduzir a zero o fluxo génico? E a terceira pergunta é se podemos detectar os genes que estão envolvidos nessas barreiras reprodutivas. E, classicamente, o que se tem feito tem sido olhar para organismos modelo, como o caso da Drosophila que temos aqui, em que nós, no laboratório, cruzamos espécies que não se cruzam na natureza, portanto, que estão isoladas reprodutivamente, e tentamos reconstruir o passado delas através desta interpretação dos híbridos. Então, o que no meu grupo nós tentamos fazer é não olhar para estes organismos modelo, mas olhar para organismos que têm diferentes níveis de divergência, que podem estar ou populações diferenciadas, ou subespécies, ou até espécies que ainda se reproduzem, mas tentar olhar para estas espécies e ver diretamente ao longo do tempo de divergência como é que a diferenciação e as barreiras para o fluxo génico evoluem. Então, isto leva-nos a zonas híbridas e a importância das zonas híbridas para entender a formação de espécies. E esta é uma das definições de zonas híbridas do Richard Harrison, em que ele definiu zonas híbridas como áreas nos quais grupos de indivíduos geneticamente diferenciados se encontram. Esta nuance de geneticamente diferenciados significa porque, tal como Charles Darwin, o Harrison não queria dar exclusividade a espécies que são isoladas reprodutivamente. E então considera zonas híbridas também entre subespécies ou entre populações, desde que possamos distingui-las geneticamente. É essencial para as zonas híbridas que os indivíduos diferenciados acasalam, se reproduzem e produzem inclusive descendentes com ascendência mista, isto é, que sejam miscigenados. Então, temos, por exemplo, aqui um exemplo de uma zona híbrida em que podemos calcular a frequência alélica de uma das populações, por exemplo, da segunda, e se nós a mostrarmos ao longo dessa zona híbrida, da zona pura até à outra pura, veríamos uma transição. Esta transição é chamada clino. O que é esperado é que as zonas híbridas sejam uns laboratórios naturais para nós podermos entender como é que a especiação ocorre no espaço e como é que ela mantém as espécies separadamente. Então, se nós pensarmos novamente no Dobzhansky-Müller Incompatibilities e testarmos a hipótese que a maior parte do genoma é neutral, portanto está a cinza, e só algumas partes do genoma são responsáveis por isolamento reprodutivo, no início da formação de uma zona híbrida, quando indivíduos puros azuis encontram indivíduos puros vermelhos, todas as clinas serão coincidentes, então não se podem distinguir os genes ligados à especiação de genes neutrais. Mas, com o passar do tempo, com milhares de gerações e de dispersão, é esperada uma diferença entre vários tipos de clinas. Temos então as clinas de barreira, que são ligadas aos tais genes que têm uma influência na especiação, e os genes neutrais, que não estão sob seleção, iriam atravessar a zona híbrida, introgredindo mais na distribuição das parentais e, portanto, criar clinas muito largas com o mesmo centro. Então, simplesmente olhando para a transição destas colinas, podemos utilizar as zonas híbridas para distinguir a transição de genes neutrais, que serão muito largas, de genes barreira, que são muito estreitas. Então, zonas híbridas podem ser uns laboratórios naturais para entender a especiação. Existe um terceiro tipo de colinas, que são os genes introgressivos, que, como todos os outros, começaram no centro da zona híbrida, mas que, devido à seleção assimétrica, introgrediram apenas para um dos lados das populações, para uma das populações. Então, neste caso, este gene verde, hipotético, tinha uma vantagem. A origem do alelo era na espécie vermelha, mas esse alelo vermelho tem vantagem na espécie azul, e então a colina terá introgredido para o lado esquerdo. Então, olhando para padrões de introgressão ao longo do espaço, nós podemos detectar efeitos de seleção ao longo do genoma. Os ciclos glaciais do Pleistoceno
foram muito importantes para a formação de espécies, especialmente aqui onde eu estou agora, na Alemanha, no hemisfério norte, no geral, porque esta região foi muito afetada pelos glaciares. Eu atualmente estou algures aqui, portanto, na margem do glacial. A imagem que estamos a ver é o último período glacial. E toda esta zona onde eu estou a viver agora estava coberta por gelo e, portanto, não tinha quase nenhuma espécie, ou nenhuma. Todas as espécies que vemos aqui hoje em dia, na verdade, elas sobreviveram nas penínsulas da Europa, como a Península Ibérica, a Itálica, os Balcãs, onde estas espécies não foram tão afetadas pelos períodos glaciais, divergiram em alopatria, tornaram-se diferenciadas, algumas tornaram-se populações, outras subespécies, outras, inclusive, tornaram-se espécies, e mais tarde encontraram-se novamente aqui no norte e centro da Europa. Então, este processo de formação alopátrica de espécies foi muito importante durante o Pleistoceno e a fase do Quaternário e formou uma série de zonas híbridas onde múltiplas espécies se encontram. Isto aconteceu principalmente no topo das montanhas, como no topo dos Pirineus, que estava antes glaciado, como se vê aqui, e também no topo dos Alpes muito perto de onde eu estou agora. E hoje em dia, o que se encontra nos Alpes e nos Pirineus é que muitas subespécies ou populações que estão geneticamente diferenciadas, mas ainda não estão isoladas reprodutivamente, encontram-se e produzem híbridos. Portanto, têm uma zona híbrida. A estas zonas híbridas coincidentes chamamos zonas de sutura. Hoje eu vou mostrar resultados sobre um gafanhoto em particular, que é o Pseudocórtipos paralelos, foi o tal gafanhoto que eu li como aluno de mestrado, e que tem uma zona híbrida nos Pirineus e outra zona híbrida dos Alpes. Existem duas consideradas subespécies dentro deste sistema. Paralelos vêm do norte da Europa, não sabemos exatamente de onde. Paralelos eritrópolis vêm da Península Ibérica. E dentro de paralelos existem até duas raças cromossómicas que são morfologicamente semelhantes. Então, isto é um sistema em que ainda não existe especiação, as espécies conseguem se reproduzir entre si, nós chamamos de subespécies precisamente por essa falta de isolamento reprodutivo e existe também pouca distinção fenotipicamente entre estes grupos, mas geneticamente são claramente distintos. O que é muito interessante nesta espécie é que nós podemos não só analisar zonas híbridas na natureza, no campo, mas também podemos trazer estes gafanhotos para o laboratório e produzir os nossos híbridos no laboratório. Isso foi o que foi feito pelo laboratório do Gottfried Hewitt, antes dos anos 2000, já nos anos 90, ele produziu muitos híbridos entre as duas subespécies, a azul e a vermelha. E o que vocês estão a ver nesta figura é como é uma gónada normal de um macho. Então aqui é onde se faz a espermatogênese, são os espermatófitos, e isto seria um parental, por exemplo, um puro eritrópos, a vermelho. E quando eles faziam os híbridos no laboratório, reparavam que apesar das fêmeas terem gónadas normais e produzirem ovos, os machos tinham estas gónadas atrofiadas. Então os machos eram estéreis, não conseguiam produzir meiose e produzir espermatozoides. Através das fêmeas, F1, eles podiam fazer backcrosses e aí conseguiam produzir machos backcross que têm algumas gónadas funcionais, já tinha alguma recuperação. Então, este é um dos casos em que nós sabemos que existe Haldane's Rule. São os machos híbridos que são estéreis, as fêmeas são férteis, e temos a hipótese de estudar Haldane's Rule na natureza, que é algo muito raro na literatura. Então, o que é que nós queremos fazer neste trabalho? Queremos estudar a zona híbrida de paralelos para entender a formação da espécie e, em particular, entender como é que esta regra de Haldane condiciona a trajetória evolutiva das espécies. Há três perguntas que eu vou tentar responder, ou pelo menos dar alguma contribuição. Uma pergunta geral é com que rapidez a esterilidade híbrida masculina pode evoluir? Nós sabemos de espécies modelo, como a drosófila ou o ratinho de laboratório, que este é um processo que tarda milhões de gerações. Eu tenho alguns números mais à frente que posso mostrar. Portanto, é um processo realmente longo, que parece demorar muito tempo a desenvolver-se. Vamos ver se isto acontece aqui no gafanhoto. A segunda pergunta é: esta esterilidade híbrida masculina pode realmente impedir o fluxo génico entre
as populações ou as subespécies, isto é, permitindo que as subespécies continuem a divergir e se formem subespécies, ou será que a esterilidade dos híbridos pode permitir fluxo génico e a miscigenação e reversão até do processo de especiação? É uma segunda pergunta que vamos tentar responder. Finalmente, queria tentar usar esta zona híbrida dos Pirineus para detectar genes ligados a estas barreiras que são um pouco invisíveis para nós. Nós não sabemos exatamente que genes e que funções estão a criar estas barreiras de especiação, e vamos tentar usar na zona híbrida para dar algumas pistas sobre esses genes. Apesar deste modelo ser bastante famoso já quando eu era um aluno de mestrado, não tem sido estudado. A razão para não ter sido estudado é o seu genoma. A razão pela qual os gafanhotos começaram a ser usados para estudos genéticos foi por estudos cromossómicos, em que ter genomas grandes, fáceis de ver ao microscópio, era uma vantagem. Mas essa é precisamente uma desvantagem quando tentamos fazer estudos moleculares. O que vocês veem aqui à esquerda é uma representação dos tamanhos do genoma. Portanto, o tamanho do genoma de uma drosófila é muito pequeno, com 170 megabase. O genoma humano já é bastante maior, mas hoje em dia relativamente fácil de ser estudado. Mas um genoma como o dos gafanhotos tem 14 gigabase. Então, é um genoma chamado genoma gigante, que tem muitos elementos repetitivos e que por isso torna-se difícil de estudar por técnicas clássicas, como o PCR. Porque ao tentar desenhar primers, muitas vezes amplificávamos muitos lossy e tornava-se difícil entender a informação genética. Então, no meu laboratório, o que nós fizemos foi tentar ir à volta deste problema do tamanho do genoma e utilizar o transcriptoma como uma forma de reduzir a complexidade do genoma. O que nós vemos aqui no centro é provavelmente o único genoma que existe para, até ao momento, de gafanhoto, que é o locus migratória, em que eles realmente conseguiram, com muito esforço, sequenciar e fazer o assembly deste gafanhoto e compararam com Drosophila. E o que é interessante é que, apesar deste ser um genoma gigante, bem mais pequeno dos que os genomas que eu trabalho, mas ainda muito grande, eles viram que o número de genes codificantes é o mesmo que Drosophila. Então, toda a expansão do genoma deve-se a elementos repetitivos, intergénicos, que se tornaram muito grandes. Então, em vez de tentar estudar o genoma inteiro do gafanhoto, que são 14 gigabase, o que nós fizemos foi começar por estudar o transcriptoma, portanto, focando apenas em cerca de 21 mil genes. E mais tarde eu vou mostrar alguns resultados não publicados ainda para Target Capture, onde vamos olhar ainda para uma fração mais pequena de genes, mas que podemos fazer um upscaling para muitos indivíduos. Então, qual foi a primeira pergunta que nós tentamos responder? Foi quando começou esta divergência nos gafanhotos. Nós sabemos muito pouco sobre a evolução deste grupo e então, utilizando o transcriptoma, nosso primeiro objetivo foi fazer uma árvore da mitocôndria completa. Nós sabíamos que genes mitocondriais isolados tinham pouca resolução, mas com mitocôndria completa nós fomos capazes de produzir uma árvore com altíssima resolução, portanto ficou muito clara a topologia e também os tempos de divergência entre os grupos. Mas a grande surpresa para nós foi que, ao contrário das nossas expectativas, em que nós esperávamos que todos os indivíduos azuis, que são paralelos, iriam agrupar num grupo monofilético e todos os indivíduos vermelhos iriam agrupar noutro grupo monofilético, na verdade vemos uma grande mistura entre indivíduos de subespécies distintas. Isto já indicava que há provavelmente dois fenómenos a acontecer. Um, a especiação ou a divergência deste grupo de gafanhotos é bastante recente e isso confirma-se com a nossa datação molecular. Há cerca de 400 mil anos houve o ancestral comum de todos estes gafanhotos, portanto, foi relativamente há pouco tempo que estas espécies divergiram. E também que provavelmente o tamanho da população seria muito grande. Portanto, as populações podem manter variabilidade ao longo de muitas gerações. Quando nós pegamos nesta estimativa de tempo de divergência e olhamos para os ciclos glaciares, que é o que está aqui representado, em que temos períodos quentes a amarelo e períodos frios a azul, vemos que a nossa datação coincide com o início de um período glaciar 4 ciclos atrás.
Então, esta esterilidade que nós vemos hoje em dia nos gafanhotos evoluiu muito recentemente, foi há cerca de 400 mil gerações, o que contrasta muito com os resultados que nós tínhamos de ratinho ou de mosca, em que Alden's Rule, ou a esterilidade dos machos, evoluiu utilizando 1 milhão de anos ou 2,4 milhões de anos de evolução. Então, neste caso, no gafanhoto, este processo parece ter ocorrido muito rapidamente. A seguir, depois de olhar para o mitocondrial, nós queríamos então tentar resolver a espécie, qual é a verdadeira árvore evolutiva desta espécie, utilizando os genes nucleares. Mas já por esta árvore mitocondrial ficou muito claro que teríamos que ter em conta o chamado incomplete lineage sorting, portanto, a incongruência de gene trees, algumas árvores genéticas como esta, com a verdadeira species tree. Então, o que este desenho tenta imaginar é que se nós soubermos que a verdadeira species tree, a verdadeira árvore de espécies, por exemplo, um outgroup, e depois há a divergência da espécie B e a espécie A, com duas populações cada, nós iríamos imaginar que primeiro houve um alelo que divergiu, ancestral, e depois o alelo vermelho e o alelo azul como monofiléticos. Mas, na verdade, muitas vezes, se houver incomplete lineage sorting, nós esperamos que grande parte do genoma mostre uma história evolutiva diferente da species tree. Por exemplo, neste gene, outra vez imaginário, podemos ter incomplete lineage sorting, de forma que o alelo vermelho não está só na espécie A, mas existe também na espécie B. Então, para considerar este incomplete lineage sorting, o que nós fizemos foi usar um método chamado Multi-Species Coalescent, ou Species Trees, árvore de espécies. Neste método, o que nós fazemos é usar alinhamentos para cada gene em separado. Então, os resultados que eu vou mostrar são resultados que vêm de cerca de 6.000 alinhamentos. Para cada alinhamento, produzimos uma árvore, maximum likelihood, e com estas 6.000 árvores, vamos sumariá-las numa única species tree, que é o que eu vou apresentar aqui. Esta Species Tree foi realmente muito reveladora e mostrou uma topologia de grande suporte. Estes círculos a negro vão representar nodos de grande suporte. Ao contrário de mitocondrial, vemos que as subespécies paralelos de eritrópodos formam grupos monofiléticos, que foi bom de ver, não é? Porque estava um pouco preocupado. E vemos que conseguimos perceber também como é que a colonização da zona híbrida dos Pirineus aconteceu. Vemos, por exemplo, que a população que formou a zona híbrida não foi a mesma que está hoje em dia ligada a Portugal, mas veio provavelmente de Espanha, num período em que o habitat era mais favorável. No lado do centro da Europa, vemos que a colonização dos Pirineus franceses provavelmente veio de bastante longe dos Balcãs ou até das Carpathian Mountains, os Cárpatos. Vemos também a divergência dos grupos cromossómicos, que nós sabíamos por padrões de coloração de cromossomas, e existe também a nível genómico. Mas o que é mais interessante é que nós podemos ver se esta evolução do Haldane's Rule, ou da esterilidade dos híbridos, só ocorreu apenas uma única vez ou múltiplas vezes. E como nós sabemos que a esterilidade ocorre tanto na zona híbrida dos Pirineus como na dos Alpes, aqui, nós podemos, com esta árvore, mostrar que há pelo menos três clados ou três linhagens que estão implicadas nesta esterilidade dos híbridos. Então, a esterilidade não só evoluiu muito rapidamente nos gafanhotos, como evoluiu múltiplas vezes. A segunda grande pergunta que nós tínhamos era se a existência deste Haldane's Rule, ou esterilidade dos híbridos, se consegue efetivamente bloquear o fluxo génico entre as espécies ou subespécies, ou se permite, inclusive se ela evoluiu na presença de fluxo génico. Então, nesta parte dos métodos, a hipótese que nós vamos testar é se a esterilidade evoluiu ou não com fluxo génico. Para este teste, que eu vou mostrar, chama-se D-Statistics ou ABABABA, provavelmente já ouviram falar, e eu vou tentar explicar aqui um pouco como é que funciona este teste ao longo do genoma. Este foi um teste
que foi, na verdade, desenvolvido para poucos indivíduos, quando tínhamos o genoma humano e o genoma Neandertal, e queríamos testar se houve gene flow entre o Neandertal e o humano moderno. E a base deste teste é utilizar posições polimórficas em que existem dois alelos. Um que sabemos que é o ancestral, que está aqui representado a azul, porque existe no autogrupo, então é o alelo A, e o alelo B, que é o alelo derivado, que só existirá no nosso in-group. Então, se nós imaginarmos uma árvore de quatro ramos, em que temos um outgroup e três ramos internos, a maior parte das posições ao longo do genoma iriam ter a topologia consistente com a species tree, portanto, BBAA. Esta topologia é a menos interessante de todas, porque é a que nós já esperamos que seja comum. Então, o que é que o ABA-BABA test faz? O que ele faz é precisamente olhar para os sites ou para as mutações que são discordantes da species tree, isto é, que têm o padrão ABA ou BABA. Então, por exemplo, o padrão ABA diz que o alelo derivado, em vez de estar na espécie um e 2, estará na 2 e 3, simplesmente porque houve aqui incomplete lineage sorting. E a outra alternativa, que é o BABA, diz que o alelo derivado está na um e na 3 e não na 2. Então, ao longo do genoma, mesmo que esta seja a species tree verdadeira, nós esperaríamos que a maior parte dos sites ou das mutações apresenta este BBAA, topologia BBAA, e uma fração semelhante irá ser ABA, e outra BABA. Portanto, seria esperado que não haja uma tendência para ABA ou para BABA. Se houver uma tendência, o que é que acontece? Este D-statistics torna-se significativo. Isto é, se não houver tendência, não há gene flow. Se houver uma sobre-representação de ABA, então dizemos que há gene flow entre a espécie 2 e 3. E se houver sobre-representação de BABA, então haverá gene flow entre a 1 e a 3. Esta é a teoria que tem sido usada em muitas espécies e nós tentamos também utilizar no gafanhoto para entender se a zona híbrida é uma barreira para gene flow ou não. Nós fizemos isto entre muitas comparações, que eu vou mostrar de seguida, mas quero começar com algo simples. Então temos aqui neste eixo todas as populações e aqui repetem-se novamente no outro eixo. Neste caso, estou a mostrar o resultado entre a população do centro da zona híbrida, dos Pirineus, comparado com uma população pura que não é afetada por introgressão no lado espanhol. E nós vemos que, apesar de não haver introgressão na média do genoma, quando nós olhamos para a maior parte dos programas, conseguimos ver sinais de introgressão. Então, realmente, estas duas populações estão ligadas por gene flow. Nós fazemos isto para todas as populações possíveis, então estamos a ver aqui os resultados todos de uma vez. E, por exemplo, neste quadrado que eu estou a mostrar, estamos a comparar uma população pura de paralelos com todas as populações ibéricas e vemos que todas elas têm introgressão significativa. Aliás, vemos um padrão muito interessante que quanto mais próximo está a população, mais introgressão existe. Então, temos aqui um padrão geográfico de introgressão. O fluxo génico, na verdade, é o padrão mais comum. Há muito poucas comparações aqui que estão a branco, que seria não de fluxo génico. Quase todas as populações estão a laranja ou vermelho, que significa fluxo génico. Então, realmente, a maior parte destas populações evoluiu na presença de gene flow. Ok. Um, o que é que nós vemos que isso é verdade até para populações que estão hoje em dia muito longe da zona híbrida. Como é o caso de populações da Eslovénia que estão aqui e que, no entanto, mostram a existência de introgressão. Como nós sabemos que a divergência destes gafanhotos terá começado há 4 ciclos glaciares atrás, realmente houve muitos episódios em que estas espécies estiveram isoladas em refúgios glaciares e contactaram novamente. Então, esta introgressão que nós vemos com o Abababa é uma introgressão antiga que poderá ter acontecido em múltiplos contactos. Então, para tentar entender a introgressão hoje em dia, como é que hoje a seleção condiciona o fluxo génico na zona híbrida, o que nós fizemos foi fazer um zoom in na zona híbrida dos Pirineus e o que vocês estão a ver aqui são a nossa amostragem. Cada círculo é uma população de 10 indivíduos, então temos cerca de 100 indivíduos na zona do País Basco,
mais 100 indivíduos na zona alta dos Pirineus. São duas réplicas, em princípio, entre as mesmas populações, paralelos e eritrópodes, ou subespécies, mas que são diferentes estas réplicas no sentido em que a zona híbrida tem outro condicionamento a nível do movimento de indivíduos. Por exemplo, aqui no centro dos Pirineus, as montanhas são muito altas, então os gafanhotos só conseguem ocorrer nos vales, estão muito restritos aos vales. Enquanto que no País Basco, as montanhas são muito baixas, existe habitat por todo o lado e a dispersão da espécie é muito facilitada. Nós sabemos que hoje em dia, quando nós cruzamos populações do extremo dos dois transetos, os híbridos são estéreis. Então, isto permite-nos realmente testar se a esterilidade dos híbridos consegue bloquear o gene flow hoje em dia. Isto são dados não publicados, que nós estamos a produzir utilizando target sequencing. Então, aqui, em vez de estar a olhar para o transcriptome inteiro, nós selecionamos pequenas regiões de cada gene, de cerca de 9.000 genes, e sequenciamos apenas essas regiões. Então, o primeiro resultado que ou a primeira pergunta que queríamos fazer é se a esterilidade dos híbridos que nós sabemos que existe aqui nesta zona híbrida se consegue impedir o fluxo génico ou se há muitos híbridos para além do centro. E o que vemos aqui é uma representação do structure ou admixture, em que temos o transeto que vai do norte de França até, ou melhor, vai da parte francesa dos Pirineus até a parte espanhola dos Pirineus, em que vemos que a zona mais alta realmente está misturada, mas que a introgressão vai para além da zona híbrida e estende-se para as parentais. Vemos a mesma coisa no País Basco, mas com uma introgressão não clinal. Aqui temos uma clina perfeita, enquanto que no País Basco nós vemos que as populações a norte são puras, depois as da montanha são misturadas, com os 50% que esperaríamos, mas na zona sul, quando temos a montanha no lado espanhol, vemos novamente paralelos puros e novamente híbridos. Então, o que fica claro é que esta regra de Aldana, ou a esterilidade dos híbridos, não consegue impedir o fluxo génico hoje em dia. Outra análise que nós fizemos foi tentar olhar para o passado e tentar entender como é que a zona híbrida se formou. Será que houve uma expansão dos dois lados da zona híbrida ou não? Então, com estes dados de target capture, o que nós fizemos foi fazer simulações de vários modelos de especiação, por exemplo, modelos sem gene flow, em que as espécies dividiram-se e encontraram-se na zona híbrida, modelos com gene flow, modelos em que uma população aumenta de tamanho, modelos em que as duas aumentam, etc. E o que nós vimos é que os nossos resultados estão de acordo com um modelo em que uma das populações, a espanhola, manteve-se com o mesmo efetivo populacional. Aqui a largura deste retângulo representa o tamanho da população, portanto não houve mudança, enquanto que o lado francês teve uma mudança muito larga. Isto está de acordo com o que nós imaginamos que terá acontecido durante o Pleistoceno, em que a zona sul das montanhas terá sido um refúgio climático, então Eritrópolis poderia ter estado lá e sobrevivido, enquanto que Paralelos terá chegado mais recentemente com uma grande expansão populacional. Finalmente, a última pergunta era se podemos, utilizando a zona híbrida, se podemos detectar genes ligados às barreiras reprodutivas. E então aqui vou voltar às colinas que eu tentei explicar no início e vamos olhar para um mapa da nossa amostragem. Aqui estamos a olhar o centro dos Pirineus e vemos aqui a floresta, a parte mais alta, que não tem floresta, está acima do nível das árvores, e o centro da zona híbrida, utilizando a média do genoma. Então, o que nós queremos ver, na verdade, é olhar para cada parte do genoma separadamente e não olhar para a média. Esta linha negra aqui vê-se, é a média do genoma, mas o que nós queremos tentar perceber é algo assim, isto é, são dados imaginários, queremos tentar separar alelos ou loci neutrais que terão introgredido através da zona híbrida de loci de barreira que ficaram no centro da zona híbrida e que são muito estreitos, têm uma transição muito estreita. Queremos também tentar identificar o terceiro tipo de colinas que eu tinha falado, que são as de introgressão assimétrica que terão movido para um dos lados da zona híbrida. Então, o que eu vou mostrar a seguir é o resultado logo de 4.000 colinas ou 4.000 genes ao mesmo tempo. Então, este é o resultado total.
em que nós vemos que realmente, quando olhamos para cada gene separadamente, vemos comportamentos de introgressão completamente diferentes. A maior parte dos genes está a introgredir para a França, mais do que para a Espanha, e isto faz sentido devido a esta assimetria demográfica que eu falei anteriormente. Mas mais interessante que isto é tentar identificar os genes outlier, os genes que têm uma transição mais estreita do que o esperado. E isso é o que estamos a ver nesta figura. Estamos a olhar para as colinas 5% mais abruptas e vemos que a maior parte destas colinas está no centro da zona híbrida, no lado espanhol. Um pouco, aqui conseguem ver a fronteira entre Espanha e França e o centro das colinas está 200 metros mais abaixo. Então, a maior parte dos genes barreira estariam precisamente onde a zona híbrida começou. Mas muito interessante para mim foi identificar uma série de colinas que estão no lado francês. Este número 2 mostra este segundo grupo de colinas que continua a ser muito abrupto, portanto está sob seleção, mas o centro da zona híbrida já não está onde começou, mas entrou para a distribuição francesa. Aliás, para uma zona de França onde o Eritrópolis nunca esteve, só alguns alelos de Eritrópolis é que chegaram lá. Agora, voltando aos artigos que eu li como aluno de mestrado, eu, quando vi este resultado, quis voltar aos mesmos artigos e relê-los para relembrar os resultados e fiquei chocado, na verdade, de ver alguns dos resultados do Gottfried Hewitt, em que ele fazia cruzamentos utilizando fêmeas coletadas ao longo do mesmo transeto que eu estudei, mas com machos dos dois extremos, ou machos eritrópolos ou machos paralelos. E aí ele desenhou colinas da esterilidade destes F1s. Portanto, ver quando é que há F1s, quão próximas as populações estão para ter esterilidade ou não. E nas duas direções. E uma coisa que ele tinha descrito, mas eu não me lembrava, é que esta esterilidade não é igual nas duas direções. Os híbridos numa das direções têm uma clina muito próxima de onde nós vemos o centro da zona híbrida, mas os híbridos na direção oposta têm uma clina de esterilidade também coincidente a este segundo grupo de genes. Então, isto ainda é um pouco especulativo, mas eu acho que realmente a seleção contra os híbridos e a resolução destas incompatibilidades pode explicar porque é que vemos estas colinas tão separadas no espaço. Isto é algo para o futuro. Eu comecei a fazer alguns experimentos, a criar F1s e conseguimos. E fizemos isto com os extremos das populações, mas acho que seria muito interessante voltar ao campo e fazer outros cruzamentos agora com populações híbridas que estão nos dois lados deste gene barreira. Então, o que é que nós aprendemos com esta zona híbrida? A nossa primeira pergunta era com que rapidez a esterilidade consegue evoluir. Nós vemos que evolui muito mais rápido do que nós sabíamos de organismos como a drosófila e o ratinho. Provavelmente isto deve-se a grandes flutuações demográficas que ocorreram durante o Pleistoceno, que afetaram muito esta espécie de gafanhoto. Isto poderá acelerar a evolução de incompatibilidades. A segunda pergunta era se a esterilidade masculina consegue impedir o fluxo génico entre as populações, e nós vimos que claramente não. Até quando olhamos para uma escala muito fina, conseguimos ver que populações que estão fora do centro da zona híbrida estão introgredidas e, portanto, existe fluxo génico entre populações que já têm isolamento reprodutivo a nível de esterilidade. E terceiro, queríamos tentar ver se conseguimos usar a zona híbrida para identificar loss e candidatos para estas barreiras e realmente, olhando para estas colinas ao longo do genoma, conseguimos ver que algumas delas parecem ser bastante especiais, que são barreiras. Então, acho que isto é bastante otimista para como poder usar métodos de introgressão para identificar genes importantes para a especiação ou para a adaptação de espécies. Concluindo a minha palestra de hoje, eu espero acho que ninguém se vai lembrar de todos os detalhes que eu falei, mas o que eu queria que se lembrassem é que estas espécies, apesar de serem consideradas más espécies, porque são subespécies que se reproduzem, que produzem híbridos, podem, na verdade, ser muito importantes para nós entendermos como é que as espécies se formam, quais são os genes responsáveis por adaptação e que genes é que conseguem, inclusive, passar estas barreiras entre espécies. Um,
quero só agradecer aos meus colaboradores do projeto que apresentei hoje. Isto é um esforço internacional com colegas em Madrid e colegas que, por exemplo, na Polónia, que colaboraram com análises, mas principalmente queria agradecer aos meus alunos. Este trabalho foi feito quase exclusivamente com alunos de mestrado que eu tive em Munique e aqui está o nosso último reencontro no Congresso Europeu de Biologia Evolutiva, onde talvez encontre alguns colegas do Brasil este ano. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo, pela palestra. Mais uma vez, né, gostaria de agradecer, o teu aceite. Eu vou parar de gravar agora e a gente pode dar início às perguntas. Muito bem.